Olá, boa tarde. Vamos seguir nosso conteúdo e nós vamos finalizar também nossa disciplina de psicologia social. E nosso último conteúdo vamos tratar até aqui, ao sabermos, né, o que é psicologia social, essa interação do ser humano com o social, com a família, sua construção e como isso nos ajuda a atuar nos grupos, nas instituições e nas comunidades, porque a psicologia social ela é uma teoria voltada mais para justamente trabalhar em grupos. Então, nós sabemos que o comportamento humano se dá num ambiente social, é decorrência desse ambiente, ao mesmo tempo que o determina. Ou seja, ao mesmo tempo que o social determina o comportamento do homem, o homem determina esse social por causa dessa interação que existe entre eles dois. Então, toda e qualquer sociedade, da mais primitiva à mais desenvolvida, consiste de diferentes grupos e organizações. Então, desde quando nós somos, pessoas, nós estamos encaixados em grupos. Nós vimos que o primeiro grupo que nós nos identificamos é a díade materna, que é a relação mãe-filho. Tem o grupo familiar, mas aqui mais especificamente vamos estar voltados a mais grupos externos, a grupo da escola, grupo de amizades, mas também precisamente grupos de trabalho, grupos de pessoas, com o intuito da visão da intervenção. Então, um grupo ele tem uma pluralidade de indivíduos que estão em contato uns com os outros o tempo todo, que se consideram mutuamente e que estão conscientes de que tem algo significativamente importante em comum. Ou seja, um grupo ele tem aspectos comuns ou algo em comum. Um grupo de time de futebol tem vários objetivos, mas um objetivo comum entre todos eles é sempre vencer, é ganhar aquele campeonato, por exemplo, o campeonato baiano. Todos os jogadores, eles têm um intuito, um objetivo que envolve a família, um sonho, mas toda essa perspectiva de é meu sonho, eu estou sendo jogador aqui do time do Bahia, porque sempre foi meu sonho ser jogador. Eu estou aqui porque além de ser meu sonho, é uma renda da minha família. Mas esses objetivos, vamos dizer assim, específicos de cada um, se tornam um grande intuito, que é sempre trazer a vitória para o time. Então, um grupo, ele tem uma constituição psicológica e pode ser definido com duas ou mais pessoas que se reúnem para satisfazerem condições. A primeira é que as relações entre os membros são interdependentes, então, ou seja, uma depende da outra. O comportamento de cada membro influi no comportamento de todos os outros. Então, como a gente estava falando de um time de futebol, o comportamento de um jogador vai acabar influenciando no comportamento do outro. Então, às vezes, por exemplo, em um treino, se um ou dois não tiver, por exemplo, se sentindo bem, vai influenciar em toda a constituição ali do dia, do treino, dos outros colegas. Os membros aceitam a ideologia, então o grupo sempre tem uma ideologia, um pensamento, que são um objetivo comum, que essa ideologia ela é voltada e permeada por crenças, por valores e normas que regulam a conduta mútua. Os grupos eles podem ser primários, então quando nós pensamos assim, grupo primário é os primeiros grupos que nós temos contato. No caso, mais especificamente, a família e a escola. Os grupos secundários são grupos que não têm cunho afetivo, porque se nós pensarmos, a família e a escola têm um cunho afetivo,
nos agrupamentos, nas relações. Os grupos secundários não. Eles não necessariamente têm uma relação de afeto, eles tendem a se desmanchar. Então, por exemplo, um grupo de trabalho na escola, na faculdade, nem sempre vocês ficam no mesmo grupo, eles se desfazem, às vezes você cria vínculo com alguns, outros com outros não, ou então cria aquele vínculo só mesmo para organizar o trabalho. Então, os grupos, nós podemos chamar eles de que são organizações sociais, ou seja, ele é um sistema integrado de cunho psicológico que tem uma inter-relação e formado por um objetivo. Então, assim, dentro da nossa sociedade, temos organizações sociais. Essas organizações sociais, que são os grupos, eles interagem entre si. Nossa sociedade se apoia em grupos e organizações, né? Então, essas organizações é justamente a relação entre grupos. A civilização moderna depende de grande parte das organizações que constituem a forma mais racional e eficiente de agrupamento social que se conhece. Nós temos necessidade de estar em grupos. Isso faz parte de nós como seres humanos. Então, por quê, né? Nós sempre temos a necessidade de estar incluso em algo, de ter controle também, né? Controle das nossas emoções, das emoções do outro. Isso fica muito, essa parte do controle fica muito naquelas pessoas que têm aquele características de liderança, de controle grupal, de motivar o outro, de intervir na vida do outro, e de afeição, que está ligada a afeto. Então, nós também sempre, quando procuramos nos agrupar, né, tem um cunho afetivo por isso, tem uma linha emocional que nos leva a isso. Então, nesse sentido, quando nós falamos de grupos, de intervenção de grupos, nós pensamos que cada grupo ele tem uma dinâmica e um processo. Então, assim, o grupo ele vai ter uma dinâmica diária, uma dinâmica de vivência, de relação e um processo também de organização. Então, assim, um grupo ele tem que ter coesão. Em que sentido? As pessoas que fazem parte do grupo têm que, no mínimo, estar de acordo com os objetivos desse grupo. Concordar com grande parte da ideologia do grupo, com o intuito, com o objetivo. E meus padrões grupais, né? Os padrões grupais, eles têm que ser coincidentes. Então, assim, se eu faço parte de um grupo, geralmente eu vou emitir comportamentos que se assemelham a esse grupo. Então, se eu não tiver um padrão, vai ser como se eu fizesse parte daquele grupo, mas ao mesmo tempo não. Não tem um reconhecimento, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um time de futebol. Geralmente, os jogadores, eles emitem comportamentos semelhantes. Não vamos dizer iguais, que ninguém é igual a ninguém. Mas nós, na nossa sociedade, nós percebemos quem faz parte de determinados grupos, se aquela pessoa é um jogador ou não. Nós, por características. Então, existe um padrão nos grupos que nos fazem perceber que aquela pessoa faz parte de tal grupo. Então, por exemplo, eu sou psicóloga. Então, a partir do que eu emito, do meu comportamento, pessoas vão perceber que eu faço parte da profissão psicologia. Mais especificamente, eu sou psicóloga e minha linha de atuação é comportamental. Então, pela minha forma de falar, de me expressar, a linguagem, as palavras são padrões de comportamento que vão fazer com que vocês automaticamente percebam que
A professora Natália é psicóloga e é comportamental. Quem faz parte do grupo tem que ter motivações e objetivos individuais, né? E essas motivações, esses objetivos, eles têm que ter similaridade. Então, assim, como eu estava dando exemplo do time de futebol, todo jogador ele tem uma motivação individual para ser jogador. Às vezes foi o sonho do pai, foi imerso nesse ambiente a vida toda, então admirou a profissão, viu como um caminho para melhorar de vida, enfim, muitas motivações que acabam desembocando em um objetivo comum. Então, várias pessoas com motivações diferentes para ser jogador de futebol, mas o objetivo deles tem que atingir o objetivo do grupo, do time em si. E dentro de um grupo também sempre tem aquele que se destaca como líder. No time de futebol temos o capitão. Provavelmente quando é escolhido alguém para ser o capitão, provavelmente é porque o técnico vê naquela pessoa esse espírito de liderança. Então, que é algo que alguns têm, outros não, né? Isso é característico, isso é dom também. Então, dentro do grupo sempre vai ter alguém que lidera. Se nós observarmos até em pequenos grupos de trabalho da faculdade, sempre tem aquela pessoa que lidera mais, que organiza, que aponta, fulano, você é melhor ficar com essa parte, se organiza desse jeito, não com a questão de mandar. Existe, logicamente, as pessoas que usam da liderança por um autoritarismo, mas aquelas pessoas que você percebe que tem esse comportamento liderativo que é dela mesmo, que é mesmo para contribuir para o grupo, para o crescimento, não uma tentativa de ser mais do que o outro, né? Então, nós vemos que dentro dos estudos de dinâmica de grupo, de processos grupais, existe um teórico chamado Pichon-Rivière, que ele trabalha com grupos operativos e trazendo essa análise para intervenção em grupo.